Imagine estar no meio do oceano e você vê um navio transportando outro navio, mas não um barco pequeno, não um iate, um destroyer militar inteiro, ou então uma plataforma de petróleo do tamanho de um bairro. Parece montagem ou até mesmo uma computação gráfica, mas é verdade. E existe um motivo pelo qual os engenheiros olham essa embarcação com enorme admiração, porque o Blue Marlin não foi criado para navegar, ele foi criado para carregar coisas que ninguém conseguiria. Navios, plataformas, radares militares e estruturas gigantescas. Tudo isso em cima do seu próprio convés. E o mais impressionante, ele faz isso afundando a si mesmo. E sim, o Blue Marlin se afunda para que a carga consiga entrar sozinha. Depois ele emerge novamente, como um monstro marinho levantando uma cidade inteira sozinha. Hoje você vai conhecer a história do navio que mudou a engenharia naval para sempre. O gigante que tornou possível transportar o impossível. Antes de contar a história do Blue Marlin, precisamos responder uma pergunta. Como que um navio consegue carregar o outro? Porque quando vemos a imagem pela primeira vez, sentimos que tem algo estranho, porque os navios foram feitos para ficar na água. E não navios ficar carregando os outros. Mas o Blue Marlin foi projetado exatamente para isso. Navio semi-submersível de transporte pesado. O seu trabalho é transportar cargas que não podem ser carregadas em navios convencionais. E o seu segredo está no sistema de lastro gigantesco. O Blue Marlin possui sistemas de tanques gigantescos. Quando esses tanques são enchidos, o navio afunda parcialmente. O convés desaparece sob a superfície. Em alguns momentos fica até 16 metros abaixo da água. Nesse instante acontece algo surreal. A carga sobe para cima do convés. E depois disso as bombas começam a retirar água e o navio começa a subir lentamente. É como se colocasse uma plataforma de petróleo gigantesca dentro de um elevador escondido no oceano. Se você gosta de histórias marítimas pouco conhecidas, eu peço que você se inscreva aqui no canal, porque aqui tem vídeos todos os dias. A história começa nos anos de 1990. O mundo do petróleo estava mudando e as plataformas offshore estavam ficando cada vez maiores, cada vez mais pesadas e estavam se tornando um pesadelo logístico. Até então a solução era simples, rebocar as plataformas. Mas havia um problema, era muito lento, mas muito. Em muitos casos, as plataformas viajavam em 3 ou 4 nós. Qualquer tempestade podia causar danos milionários. Foi então que surgiu a grande ideia revolucionária. Então, se fosse capaz de transportar todas essas plataformas fora da água, a resposta foi Blue Marlin. A sua construção começou em 1999, em Taiwan, e ele foi lançado no mesmo ano, e entrou em operação oficialmente nos anos 2000. Na época já era uma embarcação impressionante, mas ninguém imaginava que daqui a alguns anos ele se tornaria uma lenda. Vamos falar de números, porque eles são impressionantes. Após uma grande modernização nos anos de 2003, o Blue Marlin começou a medir cerca de 225 metros de comprimento. A sua largura chega a 63 metros. Isso equivale a aproximadamente 2 campos de futebol. Sua capacidade de carga chega a aproximadamente 76 mil toneladas. Para mover tudo isso tem seu principal motor, MAN-PW, capacidade de gerar 17 mil cavalos de potência. Mesmo tendo essa estrutura gigantesca, o navio consegue viajar numa velocidade de 4,5 nós. Mas o que impressiona não é o tamanho, e sim a sua precisão. Porque afundar um navio de forma controlada exige muita precisão. Um pequeno erro pode comprometer toda a embarcação. E é justamente por isso que o Blue Marlin foi considerado uma das maiores engenharias modernas. O navio Scholar estava atracado no porto de Aden, Iêmen. Então aconteceu um ataque terrorista. Uma explosão rompeu uma parte do casco e 17 marinheiros faleceram. A embarcação ficou toda ferida. O problema era simples. Como levar um navio de guerra de 7 mil toneladas de volta para os Estados Unidos? Navegar era arriscado. Rebocar também. Foi então aí que chamaram o Blue Marlin. A operação gigantesca chamou a atenção do mundo inteiro. O gigantesco navio semi-submersível afundou parcialmente. O Scully foi reposicionado em cima do convés. E então o Blue Marlin emergiu novamente, carregando um destroyer inteiro em suas costas. As imagens percorreu o mundo inteiro. Para muitos, a realização era impossível. Mas ali o Blue Marlin comprovou que ele era capaz de fazer algo que nenhuma embarcação conseguia fazer com tanta segurança. Se o resgate de Scully transformou ele famoso, a plataforma de petróleo transformou ele em uma lenda. Em 2004, o navio recebeu uma missão impossível: transportar a Thunder Horse. E aqui estamos falando
das maiores plataformas de offshore já construídas. O peso total chegava a 60 mil toneladas. Para você ter uma ideia de escala, isso equivale a centenas de carros dentro de uma única estrutura. O desafio era tão gigante que o Blue Marlin passou por uma reforma gigantesca. O navio foi levado para a Coreia do Sul. Seu casco foi alongado, sua capacidade foi ampliada, novos sistemas foram instalados, tudo para uma única missão. Quando a operação finalmente começou, parecia um filme de ficção. A Thunder Horse foi posicionada, o Blue Marlin começou a emergir. A Thunder Horse foi posicionada no convés, o Blue Marlin começou a emergir lentamente. E então partiu atravessando oceanos muito maior que prédios. E na época foi uma das maiores operações de transporte marítimo já realizada. E mostrou que existiam cargas tão grandes que apenas o navio conseguia movê-las. O Blue Marlin começou a receber missões extraordinárias. Uma delas envolveu o Canberra, o enorme navio de assalto da Marinha Australiana. A embarcação precisava ser transportada da Espanha até a Austrália. Mas a carga talvez mais impressionante talvez tenha sido outra. O SBX-1, um radar flutuante gigantesco criado pelos Estados Unidos. A estrutura parece saída de um filme futurístico. Uma enorme esfera branca montada em cima de um navio. A sua missão era detectar mísseis a quilômetros de distância. E quando precisavam mover essa monstruosidade pelo oceano, quem o chamavam? O Blue Marlin. Com o passar dos anos, o navio começou a transportar coisas que pareciam impossíveis logisticamente. Navios militares, radares e módulos de offshore. Sempre que alguém dizia, isso é impossível de ser transportado, a resposta geralmente era a mesma. Chama o Blue Marlin. Uma curiosidade que poucas pessoas conhecem é que Blue Marlin não é apenas um navio, ele também é uma casa. Durante viagens que podem durar semanas ou até meses, os tripulantes vivem a bordo. E as condições são muito melhores que muitas pessoas imaginam. O navio possui cabines individuais, possui saunas, academia e até mesmo uma piscina coberta. Mas apesar do conforto, o trabalho exige uma enorme atenção. Operar o sistema de lastro é uma operação totalmente delicada, porque a água sai e entra toda hora dos seus tanques. Qualquer erro de cálculo pode comprometer totalmente a sua embarcação. Por isso, os operadores trabalham o tempo todo olhando para os sensores. Um dos relatos mais comuns da tripulação é o seguinte: operar o Blue Marlin exige uma precisão cirúrgica, porque você está levantando uma estrutura que vale bilhões. E não existe espaço para improviso. Mesmo sendo um gigante do oceano, ele não está salvo dos perigos. Em 2019, aconteceu algo inesperado. Durante uma operação próxima ao Guiné Equatorial, a embarcação foi alvo de navio pirata. Imagine a cena, um navio completamente gigante com centenas de dólares na sua embarcação. E os grupos armados tentando invadi-lo. Mas o Blue Marlin tem algo que ninguém espera, chamado Citadela. Uma sala blindada criada justamente para esse tipo de situação. Quando o ataque começou, a tripulação foi correndo para a sala. Ali eles tinham sistemas independentes de comunicação, energia, equipamentos de emergência e permaneceram seguros até a chegada das forças navais. O incidente mostrou que, mesmo apesar da sua estrutura, a embarcação pode sofrer qualquer tipo de ameaça muito antiga, porque os oceanos continuam sendo um lugar imprevisível. Hoje existe um navio muito maior, chamado Boca Vanguard, capaz de transportar cargas marítimas muito mais pesadas que o Blue Marlin consegue carregar. Mas isso não tira a importância do Blue Marlin, porque ele foi um dos grandes protagonistas dessa história. Antes dele, transportar a plataforma de offshore era totalmente lento e custava muito dinheiro.